Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Plumes, hoje em parceria com a GeoSales. Então, já vou convidar vocês a pegar esse link que está aqui, manda para o seu amigo, manda para sua amiga, para quem faça sentido estar aqui nos acompanhando. O material hoje, para variar, óbvio, está recheado de coisas boas. E aí, para quem a gente trouxe aqui para conversar com a gente é o André Castro, que é CEO da GeoSeals. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem, Vitor? Maravilha. Queria aqui agradecer, a Plumas pelo convite, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês e para a gente poder falar um pouco sobre CRM e SFA, Automação da Força de Vendas. A GeoSales, Maravilha. a gente tem 19 anos que trabalha com automação da força de vendas, Então a gente iniciou a nossa vida, assim, Vitor, lá atrás, com mobilidade, era bem difícil. Você imagina aí as dificuldades que a gente passou, eram dispositivos bem antigos, Muitos aqui que estão com a gente nem ouviram falar deles. O velho Palm, que você deve ouvir falar nisso, Vitor? Olha, vou falar para você que eu não, viu, né? Não, né? Então, e a gente, para você ter uma ideia, Vitor, a conexão era feita através de modem. Então, o vendedor Olha, tinha que andar com um modem além do dispositivo, E ele tinha que colocar o Wi-Fi do modem em frente ao Wi-Fi do dispositivo para fazer a conexão e transmitir as suas informações, fazer a troca de suas informações. Então, era uma coisa assim bem difícil, Bem complexa. E que hoje, quem está nesse mundo de hoje, vê um mundo bem mais rápido, mais tranquilo, Os dispositivos evoluíram bastante. E nós, como empresa, também viemos procurando essa evolução, E a gente tem uma plataforma comercial, serve tanto para a gestão quanto para os vendedores em campo, Que faz toda a parte comercial. Ela é, na verdade, o motor de vendas da empresa, Junto com algumas aplicações na web e aplicações no dispositivo móvel. legal. Perfeito, André. Então, pessoal, vocês já perceberam a experiência que a gente vai ter aqui, mais de quase 20 anos, então, mexendo com as vendas transacionais. O tema hoje, ele vai ser, então, vendas transacionais versus vendas consultivas. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é cada uma delas e vamos falar também sobre algumas técnicas que a gente tem ali. Vou convidar você de casa para já vai colocando aqui nos comentários de onde é que vocês estão nos acompanhando, para a gente ter uma ideia aí de onde é que vocês são. E aí, óbvio, durante todo o conteúdo, sinta-se à vontade para mandar algumas perguntas aqui para a gente já vai puxando, já vamos respondendo, vamos fazer um bate-papo legal. Esse conteúdo já tem muita coisa boa, mas quando vocês participam, ele fica ainda melhor. Maravilha? André, eu vou começar te fazendo uma pergunta um pouco mais de contextualização, né, para a gente entrar nesse tema. E aí, fala para a gente quais são as diferenças entre as vendas transacionais e as vendas consultivas. Tá, Vitor, assim. Esse é um tema, que causa muita discussão, muitas dúvidas, Quem vai comprar o produto, Preciso de um CRM ou preciso de um SFA? De uma automação de força de venda ou dos dois, Muitas vezes empresas precisam de um, de outro, e muitas vezes elas precisam utilizar os dois produtos concomitantemente, para que funcione todos os processos de venda, Então, o CRM tem muito foco em cliente. O foco do CRM é o foco no cliente. O SFA tem um foco na venda. O que é ter foco no cliente e o que é ter foco na venda? O foco no cliente é o relacionamento com o cliente, Saber o que é que eu fiz dentro do cliente, quantas vezes eu fiz visitas, que eu fui lá, o que é que o cliente me falou, quais são as dificuldades que ele está tendo, com o negócio dele, para que eu possa atender. Enfim, é aquela venda bem consultiva, Ou seja, eu vou fazer várias visitas para fazer uma venda. O SFA é aquele foco na venda. Eu já tenho um produto, vou ali vender aquele produto, um exemplo, um refrigerante, um pneu, um alimento, chego no PDV e faço aquela venda para aquele cliente.
e ele vai fazer aquela revenda, né? Então, são focos bem distintos da mesma operação, que é a operação de venda, né? O SFA, ele foca na gestão e controle das vendas. Ou seja, eu vou fazer o pedido, vou gerir as vendas lá na ponta, vou tirar o meu pedido, vou gerir quantos pedidos foram tirados. O quanto antes ele chegar na minha administração, melhor para eu gerir a logística, para eu fazer o faturamento desse pedido, né? Enfim, é aquela coisa bem rápida, né? Já o CRM ele tem um foco na fidelização do cliente, né? Fidelizar o cliente, saber o que o cliente precisa para aquela operação, né? Entender, é uma venda muito consultiva. Ela tem um lead time muito maior do que o lead time da venda do SFA, né? Então, você vai ter vendas no relacionamento de CRM, são vendas de longo tempo, que você tem que apresentar o produto, depois você faz mais de uma apresentação, normalmente, né? Faz uma venda bem consultiva. Uma outra questão que o CRM também tem é que ele impulsiona os leads, né? Impulsiona os leads na venda, ou seja, eu vou contactar os leads, eu vou trabalhar aquele lead, até que ele vire uma conta que eu possa iniciar um trabalho na venda, né? Já o SFA, ele vai estar lá na ponta impulsionando a rapidez e a automação de pedidos, né? Ou seja, eu vou automatizar a minha tiragem de pedido. Então, um diferencial muito grande entre uma atividade e outra é essa venda consultiva e essa venda mais ativa, né? Aquela venda na ponta, massiva, né? Normalmente, um consultor que usa CRM, ele vai ter uma carteira de cliente muito menor do que o consultor que vai trabalhar com automação de força de venda, né? O consultor de automação de força de venda, normalmente, ele tem que fazer ali 30 a 60 visitas por dia para fazer as vendas e alcançar a meta dele, né? Já o consultor que trabalha com CRM, não, ele tem menos contas, são normalmente contas maiores, e que ele tem muito relacionamento com os clientes. Perfeito. Então, André, em resumo, eu vou usar um SFA nas operações onde eu tenho um giro muito alto de vendas, então são vários pedidos que eu preciso tirar em um dia. São as vendas mais rápidas, né? Então, às vezes, aquelas vendas que é de balcão, já às vezes eu chego na loja, já vendo, já saio, já vou para o outro. Você chegou a falar, por exemplo, que são 60 clientes em um único dia. Enquanto quando a gente está falando das vendas consultivas, né, a partir do CRM, a gente vai ter um ciclo de venda muito maior, um número menor de clientes que estão sendo tratados durante o mês e normalmente um ticket maior. É isso? É isso, é bem Legal. isso aí, né? Você identifica muito na automação da força de venda, dependendo do que o cliente vai querer usar, né? Ou seja, que tipo de negócio é do cliente, qual o perfil? Então, quando você define claramente o seu perfil de cliente, fica mais fácil de você identificar aonde entra o CRM e aonde entra o SFA, né? Que é um perfil bem diferente. O perfil de CRM ele vai estar buscando, por exemplo, uma diferença grande que existe, o funil de venda, né? Eu tenho lá um funil de venda e eu vou trabalhar aquele funil de venda. Já o automação de força de venda, ele vai trabalhando o quê? Ele vai trabalhar os ciclos da venda, né? Ou seja, eu tenho que fazer visitas periódicas àquele cliente, porque se eu não fizer essas visitas periódicas, o meu concorrente vai lá e faz a venda. Não é Perfeito. aquela questão de estar de vez em quando fazendo uma atividade com o cliente para saber se evoluiu de uma fase de venda para outra, né? Não, só existe uma fase na venda da automação de força de venda, o SFA, que é eu vou lá, faço a visita e faço a venda. O CRM eu vou Legal. criando as fases, né? Eu sou um lead, transformo daquele lead para uma conta, e aí eu vou trabalhando aquela conta, tá frio, né? Tá lá no início do relacionamento. Normalmente você vai ter fases dividindo o seu funil de venda, né? Ou seja, tá lá no início do funil. É aquela fase que eu ainda estou em apresentação, que eu ainda estou entendendo qual é a necessidade do cliente. Aí depois eu caio para a fase de proposta, e aí eu vou trabalhar a proposta para o cliente. Depois ele vai esquentando, né? No funil até chegar lá na ponta. A automação de força de venda não tem esse esquenta.
Ele já está quente. Eu já vou ali no cliente, já faço a venda e já saio com o pedido feito, né? É muito mais ágil. Eu vou até Bem aproveitar o mais. momento para perguntar para o pessoal que está aí nos acompanhando, com que tipo de venda vocês mais lidam no dia a dia. E aí a gente já vai conversando um pouquinho mais sobre elas também. André, você chegou a falar um pouquinho sobre a tecnologia, né? O que que a gente usa e tudo mais, o que que a gente olha, né? No CRM, você citou, por exemplo, o acompanhamento dentro do funil. Já no SFA, você citou para a gente, por exemplo, o controle do número de visitas para manter aquele lead, aquele cliente, né, comprando com a gente. E aí eu gostaria de te perguntar o seguinte: como é que a gente pode utilizar a inteligência comercial para impulsionar minhas vendas? E aí falar um pouquinho dos dois ali, tanto parte da venda transacional como venda consultiva também. Uhum. Quando eu estou falando de. Eu vou iniciar pela automação de força de vendas, né? Na automação de força de vendas, eu tenho aí a inteligência comercial voltada para dois entes. Um é o vendedor que está lá na ponta, fazendo a venda, né? Aquele cara que está lá fazendo o atendimento e precisa de informações para que ele faça uma venda melhor, para que ele venda mais naquele cliente que ele está visitando, né? Então, ele tem que ter informações como quais são os últimos pedidos que eu tirei com esse cliente, quais foram os produtos que eu vendi, quais foram os produtos que eu não vendi, quais são as campanhas que eu tenho agora que eu posso atrair a venda do cliente, né? Quais são, qual é a rentabilidade que eu estou com esse cliente aqui na hora que eu vou tirar o pedido? Eu estou com um pedido rentável ou não estou? São análises que o vendedor tem que fazer na hora da venda, né? Ele está ali de frente para o cliente e ele tem todas essas informações hoje de forma fácil no dispositivo para que ele faça uma venda melhor, para que ele faça uma venda consultiva, para que ele venda mais dentro daquele cliente, né? Então, são informações pertinentes a um determinado cliente naquela venda. No CRM, você tem que ter toda uma adaptação de venda, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo da GeoSales. Nós utilizamos o CRM. E como que a gente utiliza o CRM? Desde o lead, né? Desde a captação do lead até ele virar uma conta. Então, eu tenho que fazer toda uma. Eu tenho que ter dentro do CRM quais foram as minhas interações com aquele lead, né, com aquela conta. O que é que eu fiz naquela conta? Eu fiz uma apresentação, tá? E aí, como foi aquela apresentação? Eu tenho que descrever como é que foi aquela apresentação. Olha, foi uma apresentação muito. O cliente ficou satisfeito, ele precisa do nosso produto. O ponto importante, né? O que é que mais chamou a atenção do cliente, para que na próxima visita, quando eu for fazer essa visita, eu saiba o que aconteceu naquela última apresentação que eu fiz, e ali eu dei um encaminhamento do fechamento do negócio, né? Para ele ir aquecendo dentro do funil de venda. Então, são indicadores assim bem diferentes, né? Bem diferentes mesmo. Porque um está procurando fazer uma venda lá na ponta e o outro está entendendo os problemas do cliente para fazer uma melhor entrega, né? Então, Legal, André. tem empresas, né, como a gente vende software. Tem empresas que vendem produtos customizados, né? Então, o CRM vai ajudar ao vendedor dizer o que é que o cliente precisa, né? Qual a customização que ele precisa? O que é que eu vou atender nesse cliente aqui? Como é que eu vou atender bem esse cliente aqui, né? Isso eu estou falando na hora da venda, né? Que aí você tem outros conceitos, que é o conceito de relacionamento, que aí o CRM entra muito fortemente. Depois que eu fiz o automação de força de venda, eu estou vendendo para minha carteira de cliente, né? Mas como é que eu mantenho o relacionamento com esse cliente? Eu mantenho fazendo novos pedidos, ou seja, com a sistemática de venda, né? Já quem utiliza o CRM, ele tem que, depois que o lead virou uma conta e virou um cliente, eu vou ter que manter o relacionamento com ele, né? Então, eu vou Perfeito. fazer visitas, vou ligar para ele, saber como é que está o nosso produto dentro da empresa, e aí eu vou descrever como é que é o funcionamento que está o produto lá na empresa, e isso daí vai trazer aquele ganho de relacionamento, ou seja, eu quero manter a minha carteira de clientes. Como é que eu mantenho a minha carteira de clientes?
eu mantenho não vendendo produto para ele, e sim me relacionando com o cliente. Legal. Perfeito, André. Acaba, como a gente está falando de vendas bem diferentes ali em si, a gente precisa cada um olhar para um indicador de uma forma diferente também, né? Tem uma parte no meio da nossa venda que é a parte de realizar um orçamento, por exemplo, né? Que é uma parte crucial ali, que também tem boas diferenças quando a gente fala de um SFA ou de um CRM. O que eu gostaria que você citasse um pouco para a gente, quais aplicações, por exemplo, a gente poderia dar para uma inteligência comercial quando a gente fala de um SFA e aí depois também quando a gente está falando de um CRM. Então, quando eu estou falando de um SFA, as políticas de venda são muito importantes. O que é a política de venda, né? É os descontos que eu posso dar naquele cliente, os descontos que eu não posso dar naquele cliente, né? São a tabela de preço, que produto eu vou vender, com que preço eu vou vender, né? Existe um conceito interessante que é o conta corrente, né? Ou seja, o conta corrente funciona como uma conta corrente. Eu dou um certo liberdade para o vendedor na ponta trabalhar com desconto. Se ele dá um desconto maior, eu tiro daquele conta corrente, por exemplo, né? do que está na minha tabela. Então, quando você dá essa liberdade para o vendedor fazer negociação na ponta, porque imagina aí, ele vende para PDVs, né? Dentro desses PDVs eu tenho um comprador. E esse comprador vai comprar muitos itens de vários fornecedores. Então, o comprador não quer perder tempo. Ele não quer esperar que você ligue para o seu gerente e pergunte assim: olha, eu posso fazer esse preço nesse cliente? Ou eu posso vender com esse desconto nesse cliente? Imagina a dificuldade que dá um vendedor lá na ponta, de frente para o comprador e fazendo a negociação, e cada negociação ele tem que ter uma autorização, né, do gerente dele para fazer aquela venda, ou da diretoria para fazer aquela venda. E fica muito difícil. Então, todas essas políticas de vendas, elas podem ser utilizadas dentro da automação de força de venda, né? Você pode ter hierarquias de descontos, ou seja, quanto mais eu vender de um produto, eu vou poder dar um desconto maior. São N políticas que lá na frente você tem que estar atendendo o vendedor na negociação. Já o CRM, não. É aquela venda em que você vai negociar com o cliente, você tem um preço base, né? Você já entendeu quem é o teu cliente, entendeu quais são as customizações ou qual é a necessidade que ele tem. Você já adequou o seu produto à necessidade dele e aí você vai para uma mesa de negociação bem mais tranquila, né? É aquela mesa de negociação que eu sento aqui, sento de um lado, sento de outro. Normalmente não, eu não tomo a decisão sozinho, né? Eu não sou o comprador que toma a decisão. Eu tenho o cara da TI, eu tenho o diretor que vai utilizar o produto, né? Enfim, eu tenho mais de uma pessoa envolvida naquela venda. Né? Isso aí é uma diferença bastante grande. Normalmente, no automação de força de venda, eu só tenho dois entes, que é o comprador e o vendedor. No CRM, eu vou ter mais de uma pessoa para fazer aquele negócio, né? Na primeira apresentação, no CRM, normalmente eu apresento o meu produto para quem? Para o cara da TI, né? Não vai estar lá o cara que vai utilizar aquele produto. No segundo momento, ele chama lá o gerente comercial, o diretor comercial, e aí faz a apresentação novamente para passar por um crivo, para passar por toda uma negociação. E aí eu vou sentar na frente, quando chega lá na ponta, que eu saí da fase de apresentação e fui para a fase de pedido, eu vou sentar com o cliente novamente e vou sentar com quem compra, com quem está disposto a pagar aquele produto, né? E aí essa negociação é feita bem mais tranquila do que o cara que está lá de frente para o comprador, com um monte de vendedor esperando lá de fora para fazer a mesma venda, entendeu? Então, Legal. o pedido do automação de força de vendas é bem mais complexo, tem uma complexidade muito maior do que a automação do que o CRM, né? O CRM já tem uma complexidade menor no tirar o pedido, né?
que eu acho bem interessante também do SFA, o André, é que ele tem as sugestões de produtos, né? Então, por exemplo, se eu vou adicionar na proposta o meu produto A e B, o próprio sistema já entende que quem compra isso tem uma probabilidade de comprar o produto E caso tenha um desconto de 15% ou alguma coisa assim. Isso. Então, nesse momento de montar a proposta ali no tete a tete, onde realmente demanda um tempo, uma agilidade muito maior, esses detalhes aí eles vão casando muito bem ali. Mesma coisa, por exemplo, para conseguir fazer, às vezes, algumas promoções com estoque, porque às vezes já está integrado também com RP. Tem isso também, não tem? Tem isso também. Falando um pouco mais na hora da venda, você tem informações, né? Outra informação importante são as análises financeiras. Então, o vendedor lá na ponta precisa ter uma análise financeira, né, do cliente, saber se o cliente está devendo, se o cliente pagou as últimas duplicatas, porque nesse momento ele vai fazer uma venda bem mais certeira, né, para a empresa também, porque ele vai saber, olha, esse cliente aqui ele está perto de chegar no limite de crédito dele. Então, quanto que eu Legal. posso vender? Eu não posso extrapolar o pedido e tirar um pedido acima do limite de crédito, né? Falando de análise financeira, além da análise de políticas de venda, né? Então, as políticas de desconto também são muito importantes, que aí você vai ter uma gama gigantesca de descontos que podem ser aplicados na hora da venda, né? Em cima de quantidade, em cima do valor monetário, em cima do próprio pedido, em cima da logística, desconto de logístico, desconto de financeiro, enfim, uma série de informações que na hora da venda, nesse pedido, vão ser necessários fazer, e a informação tem que estar lá na ponta, com o vendedor, Legal. para que ele possa fazer aquela venda de forma tranquila, né? Então, Perfeito. assim, são muitas informações, né? Muitas informações que o vendedor não consegue ter na cabeça. Então, mesmo que ele ande lá com uma planilha Excel, com uma tabela de preço e as outras informações que são pertinentes para aquela venda, né? Como é que ele consegue ter estando em campo? É muito difícil. Ele não consegue ter os últimos pedidos. O vendedor não consegue se organizar. Imagina ele ter ali 60 clientes e entender como funciona as vendas dentro daqueles 60 clientes, né? É muito complicado. Perfeito. Então, estamos falando bastante de ter informações disponíveis de forma ágil e atualizadas principalmente, né, André? Então, já fica bem Exatamente. legal. Quando a gente está Exatamente. falando da. Pode falar. E interessante é que hoje, tanto para o CRM quanto para a automação de força de venda, a tecnologia permite essa troca de informação de forma rápida, né? Hoje você Exato. consegue ter quase que online aquela informação do cliente, né? Mesmo que você entre num ambiente que seja um ambiente inóspito, que você não tenha conectividade, que é difícil hoje em dia, mas ainda acontece, você na última vez que você conectou, o sistema automaticamente baixou aquelas informações e você tem as últimas informações possíveis, né, daquele cliente na hora de fazer a venda. Então, a tecnologia permite hoje que você faça o rastreamento do vendedor, por exemplo. Aí já é uma Bacana. parte da gestão do vendedor, né? Os gerentes e diretoria quer saber se aquele vendedor ele conseguiu atender toda a carteira de cliente dele ou não, por onde que ele andou, né? E o que é que ele fez. Então, essas tecnologias avançaram muito nesse sentido, né? Porque a briga por PDV é muito grande. Então, uma empresa de refrigerante, ela concorre com uma empresa de pneu, por exemplo. Se eu tenho uma grande rede que vende pneu e vende refrigerante, né? Então, é uma concorrência bastante grande na hora da compra lá. Então, você tem que ter uma sistemática de venda muito bem azeitada, com rotas de Legal. venda, né? Definindo quais são os clientes que você vai atender naquele dia. Porque, normalmente, esses clientes, essas empresas que trabalham com automação e força de venda, ela tem uma gama de clientes muito grande. 10 mil clientes, 5 mil clientes, e ela tem que atender aqueles clientes, né? Tratar o estoque, por exemplo. Eu vou fazer uma venda
e eu estou vendendo um produto, mas eu estou sem estoque na base. Na hora que esse pedido é tirado e já é enviado para a empresa, ela já pode disparar ou a compra ou a produção para entregar no lead time da logística que foi colocado lá na ponta da venda, né? Então, são Legal. coisas assim que a tecnologia de hoje ela oferece, Facilitou, né? né? Facilitou bastante. Ela facilitou bastante. Então, André, quando a gente está falando do SFA, a inteligência comercial ali, novamente, né, vai ser sobre disponibilidade de informações, tanto sobre para quem eu estou vendendo, como também informações internas da empresa, como, por exemplo, políticas de desconto, o estoque também, para saber se eu posso vender aquilo ou não. Quando a gente pula um pouquinho mais para a parte do CRM, aí o que vai auxiliar muito também seria, por exemplo, uma parte de automação dessas propostas, então, porque normalmente a gente vai estar falando de propostas que são maiores, elas podem ter projetos também, porque demanda uma personalização ali, assim como também a gente vai estar falando da gestão dessas propostas, né, que estão com os vendedores e também com os clientes, saber para quem eu envio a proposta, porque afinal eu vou enviar a proposta e não necessariamente vou fechar na hora, às vezes posso demorar um mês, 6 meses, um ano, e a gente precisa da gestão dessas propostas acontecendo. Quando a gente coloca automação em cima, então fica maravilhoso. Um negócio que funciona também, dando um exemplo prático, né, é de, por exemplo, a gente aqui envia as propostas com um link. E aí, toda vez que alguém acessa esse link, o vendedor ele é notificado. Então, é um negócio que o próprio CRM tem uma funcionalidade muito legal ali, e ele mostra que exatamente, né, demora mais tempo. Por isso, chega a ser muito importante eu saber quando é que o meu cliente voltou a olhar, para às vezes a gente poder pensar em retomar a conversa, enfim, algumas coisas nesse sentido. É. E, André, você citou várias coisas por exemplo, alçada de aprovação quando a gente está falando de proposta, você falou de algumas coisas que começam a entrar, então, em políticas de venda. As políticas, a gente tem que tomar muito cuidado para ela não se tornar algo extremamente moroso, né? Para ela não tornar a venda algo moroso. Então, que dica que você pode dar para que assim, ó, a gente consiga controlar a venda, né, com políticas que realmente façam sentido, mas elas não atrapalhem, por exemplo, no momento de vender e aí facilite, por exemplo, a venda ou algo nesse sentido. Aí esse é um problema que a gente se depara muitas vezes na maturidade comercial das empresas, né? Muitas vezes a gente se depara com um cliente que ele está ainda ou com um sistema que faz muito pouco, né? É um tirador de pedido só, ou seja, ele automatiza só a tabela de preço e mais nada, né? Às vezes até empresas que ainda trabalham com vendedores que passando pedidos por e-mail, por outros meios, né? Telefone, enfim, a gente se depara com empresas nesse nível de maturidade. E aí, a gente tem que ter muito cuidado na formatação do uso do sistema, né? O que é que eu vou usar? Normalmente, aí você tem que ter cuidado no processo de implantação desse produto, né? Do nosso produto e das regras, das políticas comerciais que o cliente vai querer usar dentro das empresas, né? E aí a gente usa a nossa experiência. Muitas vezes a gente se depara com um cliente que quer usar 100% do nosso produto, né? Não vai funcionar. A política, as políticas elas têm que estar bem claras. Então a gente tem que lutar com o cliente, ou seja, fazer uma consultoria para que ele nos dê as políticas definidas claramente, né? Quais são as políticas que você utiliza hoje e quais são as políticas que a gente pode te dar que vai te fazer vender mais, né? Com bastante cuidado para não causar esse tipo de problema que você está fazendo, né? Que é barrar a venda lá na ponta. Porque isso pode acontecer, né? Como é que a gente minimiza isso? A gente tem um processo de autorização de pedido. Ou seja, se você colocou uma política que ela não está sendo, o mercado não atendeu bem a essa política, esse pedido vai cair para você autorizar numa alçada de diretoria ou gerência, enfim. Aí você começa a ter um domínio das informações que vêm do campo, né? Por exemplo, eu dou um desconto de 10%.
só que o mercado está me pedindo naquele produto um desconto de 15%. Isso vai para a autorização. E aí você começa a autorizar aquele produto várias vezes, porque você está dando a sua tabela não está bem azeitada com o mercado, né? E aí você já começa, como você está autorizando muitas vezes aquele desconto, você pode já atualizar a tua tabela de preço, entendeu? De onde? Vinda do mercado. Então, o sistema não vai permitir que você faça as vendas lá na frente do cliente, né? Mas ele vai ter que passar por uma autorização. Então, isso aí garante que aquelas políticas sejam azeitadas de acordo com o mercado. Não sei Legal. se eu me fiz entender. Não, eu penso que para mim ficou claro. Se o pessoal de casa ficou com alguma dúvida aí, manda no chat aqui que a gente volta nisso aí também. André, então, no final a gente está falando sobre ter as políticas claras, né? Então, pô, o pessoal precisa entender e saber o que é e até onde pode ir, mas obviamente que não precisa travar uma venda. Então, por exemplo, se eu tiver um desconto maior, eu posso sim solicitar para entender como é que está caminhando. Mas também é muito importante como que o vendedor saiba ali das consequências, por exemplo, que ele tem de acabar dando um desconto maior, enfim, e principalmente quando a gente está falando de vendas transacionais, como é que isso pode afetar as próximas vendas dele, né? Isso. E aí Legal. uma coisa que a gente fala aqui de relacionamento com o cliente, para você ver como existe uma interseção, né? Muitas vezes, mesmo existem clientes que vão precisar usar a automação da força de venda e o CRM. Clientes que fazem aquela venda que não é consultiva, que é essa venda de porta a porta, né? Que tem lá a sistemática de venda, que tem toda essa cara de automação de força de venda, mas ele precisa entender o pós-venda. Por exemplo, empresas que vendem sorvete, ela tem que recolocar o sorvete, né, na venda porta a porta, mas ela tem que também dar um suporte para o cliente na questão do congelador que ela deixou lá, se foi bem atendido, se o congelador está funcionando direito. Aí entra o CRM junto com a automação de força de venda. O vendedor faz a venda, né, do produto e alguém da parte técnica da empresa vai ter que fazer relacionamento com o cliente, ter um atendimento diferenciado com o cliente. E aí as coisas se unem. O CRM se une com o automação de força de venda, né? Então, é bem interessante empresas que estão atentas para essa nova ação, né? Eu faço venda, eu tenho um negócio de venda, mas eu também tenho que tratar do relacionamento com o meu cliente. Legal. Aí a gente começa a entrar em um ponto bem legal que é onde a gente cruza os dois, né? Em muitas Isso, operações se torna o essencial, tanto porque já tem uma venda ágil ali na ponta, mas ao mesmo tempo, então, dentro de casa precisa saber qual que é a frequência de compra e tudo mais, há quanto tempo está comprando ou deixou de comprar, por exemplo, algumas coisas nesse sentido. Até olhando um pouquinho para esses números, André, eu gostaria de entrar agora no tópico de indicadores com você. E aí, por exemplo, quando a gente está falando, né, óbvio, vamos pensar sempre em manter um time de alto nível ali, onde a gente consiga executar várias vendas, enfim, algumas coisas nesse sentido. Mas o que você sugere de dicas, por exemplo, para que possam auxiliar a gestão desse resultado que a gente vai ter com vendedores, com os clientes, enfim? tá. Um dos pontos assim que eu coloco como muito importante para empresas que têm essa questão da automação da força de venda é a rota de atendimento. Faz a diferença você criar uma rota de atendimento, organizar a vida do vendedor. E ele saber que naquele dia ele tem que visitar uma determinada carteira de cliente. Existem empresas que não estão preocupadas com esse indicador, né? Que você tem que é um trabalho bastante grande, não é um trabalho fácil de se fazer, mas que dá um diferencial lá na venda muito grande. Eu vou organizar a vida do vendedor, fazer com que ele faça aquelas visitas
e que ele crie uma sistemática de venda. Isso é muito importante. Uma outra visão que hoje os sistemas permitem, aí para a área da gestão, e não para o vendedor na ponta, é: esse vendedor visitou o meu cliente, ele foi lá e viu se no PDV o meu produto tá bem exposto ou não. Aproveitar a visita do vendedor para que ele faça uma avaliação do PDV, né? Então, isso aí é uma outra informação. São informações que o vendedor pode trazer de campo para a empresa, para que o marketing da empresa possa trabalhar melhor. Quais são os produtos que o concorrente está colocando na prateleira? Quais são os preços dos concorrentes na prateleira? Né? São informações do campo que você pode utilizar o próprio vendedor para fazer esse trabalho, quando ele vai fazer a venda. Né? Além dele fazer a venda, ele trazer informações do campo pertinente ao negócio. Né? Você também tem são indicadores de localização do vendedor. Né? Esse vendedor fez uma visita e tirou um pedido num determinado local. Então, é o check-in e o check-out que a gente fala, né? Ou seja, eu cheguei num cliente em determinado momento e saí quando eu finalizei a venda ali. Então, eu quero saber, aí eu vou controlar o tempo de atendimento naquele cliente e quanto que ele pode ainda aumentar as suas vendas, né? Então, são Legal. indicadores importantes da hora da venda. Uma outra questão que é importante são os prospects. Os prospects, também é importante você fazer cadastro de prospects novos na ponta. Ou seja, eu tenho uma sistemática de venda, faço uma determinada rota. E aí, eu cheguei numa farmácia, por exemplo, fiz uma venda, mas aí do lado abriu uma farmácia nova. O vendedor vai lá e já cadastra aquele prospect. E ele, inclusive, hoje em dia, permite fazer a venda. Eu já posso fazer uma primeira venda, claro que com políticas para um cliente que eu acabei de cadastrar e fazer aquela venda. Eu já vou vender mais, né? Eu já estou criando uma rotina para o vendedor poder vender mais. Porque você imagina, ele cadastrar um prospect, aí ele mandar a documentação para a empresa, e aí só na próxima sistemática de venda é que ele vai fazer, na próxima visita, né? É que ele vai poder fazer aquela venda. Então, isso agiliza muito o processo lá na ponta. Legal. André, então, no geral, a gente vai estar falando de visibilidade de organização, né? Tanto a nível operacional, como também a nível da própria gestão. Você citou lá no início, da organização do vendedor, que é, por exemplo, saber, quando a gente está falando da venda transacional, né? Quais são os pontos de visita que ele vai fazer, né? Traçar uma rota ali que seja interessante para ganhar tempo e também o vendedor conseguir se organizar. Quando a gente está falando da parte do CRM, acaba sendo algo muito parecido. Óbvio que a gente vai ter bem menos visitas, né, ou reuniões, mas a gente precisa também ter essa organização no dia a dia para o vendedor ali, ele ter fácil as informações, saber onde buscar, saber o que é que ele vai fazer durante o dia, durante a semana. A gente está falando bastante de visitas para as vendas transacionais, mas é bom lembrar que quando a gente está falando das vendas consultivas, a gente também pode ter bastante visita, né? Então, também pode ter, por exemplo, a parte do controle de geolocalização, por exemplo, algumas coisas assim que vão organizar. Aí a gente já começa a entrar na parte de visibilidade da gestão. Saber, então, acaba sendo muito parecido, né, quando a gente cita das duas vendas, né, André, da transacional e da consultiva. Vai variar muito. Quando a gente fala de ticket, então normalmente o ticket da transacional ela tende a ser um pouquinho maior, só que aí o volume é muito maior. E aí, da transacional, a gente, então, com um ticket maior e um menor volume, a gente vai ter menos visitas, a gente vai ter um pouco menos de reuniões, a gente vai ter algumas coisas assim que, obviamente, mesmo com um volume menor, ainda é um volume considerável e que a gente precisa controlar e estudar ali para ver o que é que está sendo feito. Ver como é que fica o dia do vendedor, enfim, algumas coisas nesse sentido. E, André, quando a gente começa agora a olhar um pouco mais para dentro de casa, né, um pouco mais para a parte da equipe,
Como é que eu consigo medir o desempenho da minha equipe de vendas? Então, como eu te falei, o nosso sistema ele tem duas pontas, né? Uma ponta que é o vendedor em campo fazendo o trabalho dele de venda, e a outra ponta que é uma gestão comercial. E aí a gente pode falar em algumas visões, né, que a gente dá em mapas, que são bem interessantes para acompanhar as vendas, que a gente chama de GeoMind. Está dentro do nosso produto, que é um produto onde eu vou acompanhar a geolocalização dos meus PDVs e o que é que eu fiz naquele PDV, né? Então você pode falar em regiões com maior inadimplência, por exemplo, fazer uma gestão, qual é a região que eu estou tendo a maior inadimplência para eu fazer um trabalho de financeiro ali, né? Títulos em atraso por região, valor de pedido por região, ou seja, qual é o meu ticket médio em determinadas regiões que eu trabalho? Quais são os tickets que eu tenho de venda, né? Ticket médio de valor e de quantidade, né? Onde é que eu estou vendendo mais? Onde é que eu estou vendendo menos? Né? Aonde é que eu não estou atendendo? É outra informação importante. Quais são as regiões que eu não estou conseguindo fazer atendimento, né? Às vezes é necessário você contratar novos vendedores, né? Ou às vezes é melhor você refazer a sua rota de atendimento para que você faça uma revisão dos seus atendimentos, né? Então, a gestão ela vai ter que trabalhar muito no que já aconteceu, né? Ela vai fazer um planejamento. Quando ela está fazendo o planejamento, ela vai estar trabalhando no planejamento da política de venda. Depois que eu coloquei aquilo para campo, eu vou trabalhar no aconteceu isso daqui e agora, o que é que eu vou fazer para melhorar as minhas vendas, né? O que é que eu preciso fazer para atuar melhor nas minhas vendas? Eu preciso adequar melhor as minhas políticas de vendas? Ou eu preciso adequar mais a minha sistemática de venda, né? Eu preciso contratar um vendedor ou eu posso dar uma nova área para aquele vendedor, já que ele não está com um número grande de clientes para atender. Isso tudo são informações que você vai ter dentro do sistema. Então, você pode Perfeito. ter vendedores com carteira muito grande, que ele não consegue atender, e pode ter vendedores com uma carteira pequena, que ele atende, mas fica livre de tempo para poder atender mais, né? Então, você tem que fazer toda essa gestão dentro do sistema para que você veja como está o teu atendimento de venda, né? Legal. E é bem interessante você fazer essas visões em mapas, porque você consegue ter claramente como é que tá as tuas vendas, né? Por exemplo, você é uma indústria e quer lançar um novo produto e faz uma entrada desse produto no mercado, né? Então você faz um teste de venda daquele produto e aí você vai conseguir enxergar aonde é que você vendeu, como é que você vendeu aquele produto, né, bem facilmente para que você tenha, para que você possa expandir novas áreas com a experiência que você teve naquelas áreas, né? Legal. Bacana, André. Então a gente vai estar falando muito de uma visualização em mapa, primeiro para ver a cobertura que a gente tem e saber se os vendedores estão dando conta ou não. Um indicador que pode ser bem interessante de desempenho de vendedor é de, por exemplo, o quanto ele consegue reter aquela carteira dele. Então, ele começa o mês com 60 clientes, se chega no final do mês, muitos desses clientes pararam de comprar, ou ele conseguiu, inclusive, aumentar essa carteira que ele tem. Então, entra aí algumas métricas bem interessantes, e aí você falou bastante também do volume de trabalho, saber se aquilo lá está legal ou não, e volta com uma visão interna para ver se a gente consegue explorar tudo. É, Inclusive, o vendedor pode, na hora da venda, levar uma informação de não venda, né? Eu fui no cliente, não vendi um determinado produto. Por quê que eu não Perfeito, vendi? Né? Isso aí é bem interessante para que o gestor tenha uma noção do que está acontecendo no campo. Então, exato. o vendedor vai trazer muitas informações, ele vai receber muitas informações para fazer uma melhor venda lá na ponta com as políticas, né? A gestão vai conseguir controlar essas políticas e não vai travar a tua venda, porque você tem as alçadas alçadas Aprovação? de aprovação, né? Para que não quebre essas políticas, ou seja, eu não travo a venda com a alçada. E aí eu começo o vendedor a trazer informações
dos mercados, né? Para você tomar a decisão, para aí você poder fazer um planejamento melhor dos seus próximos passos. Legal. Outro ponto que é muito importante também acaba sendo o ticket que a gente tem, né? Qual que é o valor da venda que os vendedores estão conseguindo fazer? Então, às vezes a gente vai Com entender certeza. que o vendedor na região A ele vai ter um ticket ali 2 vezes maior do que um outro na B. Será que é o mercado potencial que a gente tem ali, ou a gente está falando às vezes de um vendedor que consegue vender mais porque ele aproveita, por exemplo, as informações que ele tem dentro do SFA, algumas coisas nesse sentido? Deixei até esse do ticket por último, para a gente já pegar na parte do CRM, né? Os indicadores que a gente tem que olhar na hora para conseguir gerir bem o time. Eu colocaria aqui, André, não sei se concordaria comigo, mas é muito de taxa de conversão, o quanto é Sim. que esse vendedor consegue extrair de todas as reuniões, né, de todos os leads que são postos ali para ele, junto com aí o mesmo do que eu trouxe aqui, que é o do ticket médio. Qual que é o valor que esse pessoal que está conseguindo vender? Né, óbvio que a gente precisa ter uma segmentação entre os clientes pequenos e os clientes maiores, mas aí dentro de cada uma dessas categorias, quanto que cada vendedor consegue extrair? Né? Será que está todo mundo na mesma, está todo mundo meio parecido? Ou tem gente que consegue vender mais, consegue extrair muito mais ali? Perfeito para a gente começar a aproveitar. O que você vê disso, André? Aí a gente pode falar também muito fortemente no funil de vendas, né, no CRM. Perfeito. Você acompanha muito fortemente no CRM o funil de vendas, né? Ou seja, em que fase está aquele cliente para que eu possa transformar ele numa conta de fechamento, né? E aí você vai tratando até mesmo os lead times, né? Os tempos, né? Dessas fases. Então, existem vendedores que conseguem ultrapassar de uma fase para outra mais rápido e vendedores que demoram mais para ultrapassar aquela fase, né? Então você vai Exatamente. começando a medir os tempos de venda também, que é importante no CRM, né? Você acha que os tempos de venda elas podem ser diferenciados por vendedor ou você enxerga uma mesma o mesmo lead time para todas as vendas? Às vezes eu penso que a gente deve ter algo que se aproxime de algo parecido. Né? Então, por exemplo, pô, vai ter gente que vai vender em 30 dias, vai ter gente que vai vender em 35, 40, mas agora, se a gente tem uma pessoa que está vendendo em 15 e outra que está vendendo em 100 dias, a gente tem uma disparidade ali que demonstra para a gente que provavelmente a gente tem um problema. Né? Vamos entender o que esse cara aqui de 15 dias está fazendo para ver se a gente consegue diminuir do outro. Óbvio, se o que demora 100 dias, ele consegue fazer uma venda com o valor 10 vezes maior do que o de 15 dias, aí a gente precisa estudar qual que é a nossa estratégia. Né? Vamos mirar em vendas maiores onde realmente vai demorar, ou às vezes, pô, 15 dias está interessante com esse ticket, vamos focar para fazê-la mais rápido mesmo. Né? Então, tem algumas coisas assim. Fala aí, André. É bem interessante isso, porque no SFA não tem essa questão, né? É bem clara essa diferenciação. É, é, o, ou não tem uma fase de venda. Eu não passo por fases, né? Eu tenho uma única fase. Eu vou fazer uma visita e eu tenho que fazer aquele fechamento. Então, ela é uma coisa bem mais, digamos assim, estressante para o vendedor que está no campo, né? Não que o trabalho do vendedor é sempre estressante. Você quer sempre vender, né? Você está sempre procurando atrás da sua meta. O comissionamento é que é importante para você como vendedor, né? Então, é, o vendedor de CRM, ele consegue, o CRM, ele ajuda na montagem da estratégia da venda. Você pode fazer uma venda, como é uma venda consultiva e que ela vai ter tempos, quanto mais informação você tiver das suas últimas visitas, né, para fazer uma venda melhor, você vai conseguir trabalhar melhor aquele projeto, né? Você não acha? Legal. Com certeza, viu, André? Com certeza. Eu queria começar a entrar agora num tema com você, que é para a gente. A gente chegou até a passar um pouco sobre isso, né? Que é quando a gente tem um SFA trabalhando em conjunto com um CRM. Então, por exemplo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é que eles trabalham junto, e às vezes até dar um exemplo de uma.
de uma operação na prática, onde isso aí possa acontecer? Então, a gente, eu acho que é interessante eu falar aqui algumas situações que acontecem no uso de cada sistema para que a gente possa chegar nesse ponto aí, né? Quando você está aqui no CRM, você está montando a sua estratégia de manutenção e o relacionamento com o cliente, né? Ou seja, você Perfeito. quer manter o cliente, ou seja, manter o relacionamento com o cliente, mas também você quer fazer uma venda, que é uma venda de maior tempo. Então, nós estamos falando de um ponto que é a venda e um outro ponto que é a manutenção do cliente na tua carteira. Nesses dois pontos, você vai utilizar o CRM, né? O SFA eu vou utilizar naquela venda massiva, né? Mas eu preciso também manter a minha carteira. Eu preciso saber se a minha logística, por exemplo, está satisfatória. Eu preciso saber se o produto lá na ponta, o cliente está sentindo a qualidade do produto lá na ponta. Eu preciso saber se se o meu vendedor está te atendendo bem. Eu preciso saber se a quantidade de visitas que eu estou fazendo para você está sendo satisfatória. Entende? Aí eu preciso. Na verdade, se as empresas tivessem clareza dessa, quando eu falo de maturidade, né? Elas sempre teriam SFA e sempre teriam CRM. Esse é o meu pensamento. Eles deveriam trabalhar com os dois softwares sempre, né? Poucas empresas se preocupam com pós-venda. Essas empresas que vendem produtos de alimento, essas empresas de automação da força de venda, né? Essas empresas de venda massificada, elas ainda não entenderam que é importante ela manter a carteira, né? Ela entender a sua carteira. Se ela conseguir entender a sua carteira de cliente, ela vai conseguir vender mais. Ela vai entender melhor aquele cliente, vai entender as dificuldades que ele tem, as dificuldades que ele passa com o produto, e aí você vai poder fazer uma venda melhor. Então aí entra o CRM junto com a automação de força de venda, né? Ou seja, eu vou fazer a venda, mas eu vou ter que manter a minha carteira. E eu vou querer vender melhor, eu vou querer saber informações do meu produto lá na ponta, né? Eu vou querer ter Legal. relacionamento com as empresas. Através do relacionamento, você vende mais. Eu atendo melhor aquele cliente. Eu consigo fazer um atendimento melhor. Então, nada melhor que você ter uma equipe de venda e uma equipe de qualidade da tua venda, né? Legal, perfeito, André. Então, mesmo que as vendas elas sejam ágeis lá na ponta, é muito interessante a gente ter um CRM por trás para a gente conseguir, por exemplo, administrar o relacionamento com o cliente. E aí, às vezes, a gente pode estar falando até em mandar parabéns para o filho do dono da empresa para a gente estreitar esses laços que a gente tem, né? É, dando às vezes alguns exemplos práticos, né, que podem ser muito úteis também, porque às vezes a gente tem empresas que elas vendem tanto os produtos com ticket maior, como depois os insumos. Então, por exemplo, uma empresa que faz máquinas de alguma coisa química, por exemplo. E aí depois ela vai lá e vai vender os insumos. Às vezes a venda do insumo, ela cabe muito bem dentro de um SFA, porque vai ser a venda recorrente, vai ter que fazer visita, vai ter um volume de venda muito maior com um ticket menor. Só que essa venda inicial da máquina em si, ela acaba sendo necessária se fazer dentro de um CRM exatamente pelo tempo maior que a gente tem, né? E o ticket também que acaba sendo mais elevado. Um outro exemplo que poderia ser, às vezes, é de uma. Quando a gente tem, por exemplo, o aluguel de máquina daquelas máquinas de refrigerante, por exemplo. Então, às vezes, o tempo para o aluguel ele acaba sendo um pouquinho maior, né, para a gente assinar o primeiro contrato, mas aí, dependendo de como foi esse contrato, se eu tiver que fazer várias vendas recorrentes ali, pode ser sim que um SFA combine muito melhor Isso, lá no final, né, André? isso, exatamente, exatamente. São bons exemplos dessa necessidade desses dois produtos trabalharem juntos, né? Legal. E aí, sempre que a gente está falando, por exemplo, da gestão da carteira de clientes, majoritariamente a gente vai acabar caindo ali para o CRM para fazer
ele de forma bem interessante. Isso. Legal. André, estamos chegando aqui ao final de mais um conteúdo. Eu já vou deixar então muito obrigado para vocês de casa, mas vamos conversar aqui mais um pouquinho. André, eu já vou passar para você fazer se despedir do pessoal, falar um pouquinho também da GeoSales, então fica à vontade. Tá. Eu queria agradecer aí a oportunidade que vocês nos deram, né? A GeoSales, ela tem muita expertise na automação da força de vendas, né? O nosso negócio sempre foi esse, então a gente conhece bem desse mercado e a gente tem atendido grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Da mesma forma, né? A gente tem um produto e que ele se adequa a qualquer uma dessas necessidades de tamanho de empresa, de maturidade, né? Muitas vezes a gente se depara com empresas que têm pouca maturidade comercial, ou seja, ela está ali com pouca maturidade e ela vai evoluindo com o nosso sistema, né? A gente leva ali para dentro da empresa vários controles que ela não conseguiria fazer e nem pensava em fazer. Mas com o uso do nosso sistema, ela consegue trabalhar bem aquela necessidade que ele nem sabia que existia, né? A gente também se preocupa muito com o ganho de share, né? Ou seja, o ganho de novos clientes na ponta, com o prospect, como eu te falei, com envios de e-mail, com pedidos via WhatsApp, enfim, tem muita coisa bacana no sistema, né? O GeoMind, que é essa visão em mapas. Então, a gente consegue fazer todo o atendimento para quem trabalha com automação de força de venda. E aí, quando a gente se depara com uma empresa que precisa de automação de força de venda e CRM, a gente chama Plumes, né? Perfeito, André. Uma baita parceria que vem dando muito certo. Isso. E aí, já vou te deixar para o pessoal que assim, ó, quando a gente está falando de vendas consultivas, de vendas com ciclo de venda maior, a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa ter controle. Então, exatamente por conta de algumas peculiaridades que as operações têm, que aí faz muito sentido, por exemplo, a gente tem um SFA junto, a gente tem um sistema que ele seja personalizado também para conseguir se encaixar na sua operação. Feito isso, eu deixo aqui o convite para vocês aí que estão, né, nos assistindo também, a vir conhecer a Plumes, a vir conhecer a GeoSales também. Vocês podem acessar o nosso site, já vai estar aí nos comentários. E aí também vamos deixar já disponível o meu LinkedIn e o LinkedIn do André. Sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente está sempre aberto para conversar, enfim, é sempre muito bom bater um papo. Interessante, né, Vitor, que a gente atua no motor de vendas da empresa. Tanto a Plumes como a GeoSales atua nesse motor de vendas, ou seja, qual é o nosso negócio? Fazer as empresas venderem mais. Esse é Exato. o nosso negócio, né? Perfeito, exatamente isso, potencializado a uma rampagem ali para a empresa poder ficar cada vez mais saudável. Exato. Então, pessoal de casa, agradeço muito pela presença de vocês. Espero que esse conteúdo ele possa ter sido útil de alguma maneira, que vocês saiam daqui já conseguindo aplicar alguma coisa, que a gente possa ter somado para vocês. André, agradeço muito pela sua presença. Tenho certeza que faremos mais conteúdos juntos. Sim, Então, um abraço. um grande abraço, Um até grande abraço. mais. Tchau.